Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Daremos aqui então continuidade ao livro Everyday. Nós paramos aqui, That I found was what I needed. E agora, continuamos aqui. Rhiannon leans into me. A Rhiannon se inclina. Esse verbo to lean pode significar inclinar-se, mas também no sentido de encostar ou até repousar. Então pode-se dizer ali que a Rhiannon se inclina, se encostando em mim, repousando-se sobre mim. That's amazing, she whispers. Isso é incrível. Ela sussurra. O verbo to whisper, sussurrar. Yeah, it was. Sim, foi. No sentido de que sim, foi incrível. And it was in Minnesota. E foi em Minnesota, aconteceu em Minnesota, falando sobre a situação que ele tinha acabado de descrever. In truth, it was in North Carolina. Na verdade, foi na Carolina do Norte. But I accessed Justin and find that, yes, for him, it would have been Minnesota. Mas eu acesso o Justin e descubro que sim, para ele teria sido aqui o would have been, aqui essa abreviação apóstrofo V é do have, o verbo to have. Então, would have teria been sido, que o particípio passado do to be. Would have been teria sido, teria acontecido, ocorrido em Minnesota, teria sido realmente em Minnesota para ele. So I nod. Então, eu balanço com a cabeça, confirmando aquela palavra to nod que nós já vimos. You want to know another day like this one? Rhiannon asks, curling closer. Você quer saber sobre um outro dia como este? A Rhiannon pergunta, curling closer, essa expressão aqui, o verbo to curl significa enrolar-se. Então, como se ela tivesse se aconchegando, se enrolando e se aproximando. Close significa perto, closer aqui, mais perto. Então, ela vai ali se aconchegando, se enrolando e se aproximando do Justin, que no caso o corpo do Justin, mas que o nosso personagem está ali vivendo. I adjust my arm, make us both comfortable. Sure. Eu ajusto o meu braço, faço com que ambos nós, both que significa ambos nós ficamos confortáveis, nos fazendo ambos confortáveis. Sure, com certeza. It was our second date. Foi o nosso segundo encontro. Aqui a palavra date, ela pode ser usada para data, no sentido de dia mesmo, do calendário, mas também é usada para encontro, um encontro romântico de um casal, mas a palavra date é usada. Então, foi no nosso segundo encontro. E nesse caso, somente nessa questão de encontro romântico, assim, o date. But this is only our first, I think, ridiculously. Mas esse é apenas o nosso primeiro, eu penso, ridiculamente. Aqui, mais uma vez, uma palavra que vem do adjetivo, do adjetivo ridiculous. E quando acrescentamos o ly no final, o adjetivo se torna um advérbio. Então, ridiculamente, a forma com que ele pensou. Really? I ask. Realmente? Eu pergunto. Remember? Você se lembra? I check to see if Justin remembers their second date. Eu verifico e eu checo para ver se o Justin se lembra do segundo encontro deles. There, aqui o deles. He doesn't. Ele não se lembra. Aqui nós não repetimos o verbo remember, but somente aqui he doesn't, o auxiliar negativo, suficiente para negar que ele não se lembra. Dax party, she prompts.
Deck, provavelmente o nome de uma pessoa, né? Não dá para saber se é homem ou mulher. O nome também não tão comum aqui. A festa do Deck, ou a festa da Deck. She prompts. Ela incita. Ela tá ali, sugere. Esse verbo to prompt seria incitar, ali no sentido de sugerir, ver se o Justin consegue lembrar ali, né? Ou melhor, o personagem ali que está no corpo do Justin consegue captar a memória, buscar algo, ela dando essa dica, incitando ele a se lembrar. Still nothing. Ainda nada. Yeah, I had. Tipo, had aqui significa ser vago. Então ele confirma ali meio vago, meio vagamente ali, dizendo que, me lembro, mas não deixando muito claro ali, deixando meio vago a situação. I don't know. Maybe it doesn't count as a date. Eu não sei. Talvez não conte como um encontro. But it was the second time we hooked up. Mas foi a segunda vez que nós, aqui um phrasal verb to hook up, é usado mais casualmente assim para realmente sair quando as pessoas, o casal sai junto assim, principalmente quando eles ainda moram em lugares separados, namorados, então eles falam to hook up, quando uma pessoa sai da sua casa, a outra sai da outra, eles se encontram para fazer alguma coisa juntos, utiliza essa expressão de uma forma mais casual, to hook up. And I don't know, you were just so sweet about it. E eu não sei, você foi apenas tão doce sobre isso, doce no sentido realmente ali de comportamento, algo suave, algo até romântico assim. Don't get mad, alright? Não fique bravo, aqui a palavra mad, né, que significa louco, mas no sentido aqui utilizado como bravo, né? Não fique bravo, tudo bem? Alright? I wonder where this is going. Eu imagino onde isso está indo. I promise nothing could make me mad right now. Eu prometo, nada poderia me deixar bravo neste momento. I tell her. Eu a digo. I even cross my heart to prove it. Eu, inclusive, aqui a expressão cross my heart, ela é utilizada para uma forma de promessa, quando eles, nos Estados Unidos principalmente, quando as pessoas fazem uma promessa e como nós temos aqui, às vezes talvez de beijar o dedo, ou talvez em alguma situação a gente faz uma figa e alguma coisa assim, alguns gestos relacionados a algumas frases, algumas expressões. Nos Estados Unidos eles têm essa expressão de cross my heart, quando eles prometem e a pessoa fala, não, que você promete mesmo, com certeza, e a pessoa faz um gesto realmente que estivesse cruzando na frente do seu peito ali, como se estivesse meio que dando um nó, fechando mesmo, falando, não, tá selado a promessa aqui, realmente como se estivesse cruzando algo ali no coração, né, na frente do peito, com os dedos. Então, essa é a expressão cross my heart, para demonstrar o gesto usado com os dedos na frente do peito, realmente mostrando que a promessa, aquilo que você está falando, é algo realmente sério. To prove it, para provar isso. Provar que realmente ele está prometendo seriamente aquilo. She smiles. Ela sorri. Okay. Well, lately, it's like you're always in a rush. Ok. Bem, recentemente, é como se você sempre, se você tivesse sempre com pressa. Então, rush aqui no sentido de pressa. Like, we have sex, but you're not really intimate. Esse like, ele é muito utilizado como
uma expressão ali, uma palavra, fazer uma interjeição, uma conexão entre frases, até casualmente, bem casualmente, como no Brasil a gente tem no português a palavra tipo, que às vezes as pessoas usam para fazer essa conexão. Fala uma frase, daí fala tipo, e daí coloca outra frase. No inglês, eles têm esse like. O pessoal fala uma frase, aí like, e aí fala outra frase. Não tem, esse like não tem um significado realmente, mas para fazer ali uma conexão mais vaga ali quando você está pensando, você joga o like e aí coloca a nova frase. Talvez um pouco hesitante ali, acho que é o que acontece aqui bem nesse caso, quando a Ryan não está falando. Ela fala tipo, we have sex, né? Nós fazemos sexo, but we are not really intimate. Mas nós não estamos ali realmente íntimos, né? Não temos ali realmente uma intimidade ali, no sentido mais de carinho mesmo aqui do casal. And I don't mind. E eu não me importo. Mind aqui pode significar como substantivo mind, realmente de mente, mas como um verbo I don't mind, eu não me importo, no sentido de importar-se mesmo. I mean, it's fun. Quer dizer, é divertido. Me, outra palavra aqui que normalmente tem um significado, que é significar. O significado da palavra é significar realmente. Porém, quando você fala I mean, you mean, uma pessoa means, você está dizendo que ela não significa, mas sim que ela quer dizer. Então, a ideia aqui é que o que ela diz, o que ela pensa, significa realmente tal coisa. Então, quando ela se justifica do significado daquilo que ela está se referindo, o que ela está falando, na verdade significa I mean, traduz para o português como quero dizer. You mean, você quer dizer. Até numa pergunta, se você falar What do you mean? Quando você não entende o que a pessoa falou realmente, a pessoa fala uma frase, mas ficou um pouco ambíguo ali, não muito claro, você pergunta What do you mean? O que você quer dizer? But every now and then, mas traduzindo aqui ao pé da letra, todo, agora e então, quer dizer, aqui e ali, de vez em quando. It's good to have it be like this. É bom, né, ter isso como isso. Aqui ficou um pouco ambíguo, né? Mas traduzindo, ela quer dizer o quê? Quer dizer que de vez em quando é bom ter uma situação que seja realmente como isso que eles estão vivendo agora, ou como naquele dia, algo que seja mais íntimo do casal, mais leve, mais romântico. And at Dax's party, e na festa do ou da Dax, ainda não, né, não dá para descobrir aqui o gênero da pessoa, esse Dax que está falando aqui. It was like this, foi como isso. Like you had all the time in the world, como se você tivesse todo o tempo do mundo. Aqui realmente o like ele realmente significa o como, não temos a vírgula, né? Ele já se conecta direto com a frase, como se você tivesse todo o tempo do mundo, diferente do like aqui em cima, que tem o like, a vírgula, para dar realmente aquela pausa, aquele tipo, e daí continua com a próxima frase. Então, como se você tivesse todo o tempo do mundo, and you wanted us to have it together. Você quisesse que nós tivéssemos isso juntos. Então, se referindo ao tempo, então ele tinha o tempo, todo o tempo do mundo, e era como se ele quisesse que eles dois juntos também tivessem todo o tempo ali juntos, passassem todo o tempo juntos, na ideia de que eles usufruíssem juntamente de todo o tempo que ele tinha livre ali naquele momento. I loved that. Eu amei isso, eu adorei. Love, às vezes, não adquire necessariamente o sentido de amar. Às vezes, no inglês, ele tem uma conotação um pouco mais como gostar muito, adorar, não exatamente amar. Nesse caso, até poderia ser, mas em outras situações, talvez a tradução amar fique
muito exagerada para o português, mas eles realmente usam o verbo to love no sentido de gostar bastante de algo. It was back when you were really looking at me. Então foi, back significa atrás. Então foi lá atrás, when you were really looking at me, quando você realmente estava olhando para mim. No sentido que ele olhava mais para ela, dava mais atenção para ela. Realmente ele focava mais seu tempo nela. It was like, well, it was like you'd climbed up that tree and found me there at the top. Foi como se você tivesse subido. Então aqui esse apóstrofo D é do verbo had, passado de to have, do ter. Então aqui no passado aqui se referindo se você tivesse climbed up, se tivesse subido naquela árvore and found me, e me encontrado lá no topo. Aqui o passado no verbo to find, então found, então tivesse subido e tivesse, não repetido aqui, me encontrado lá no topo, se referindo ao topo daquela árvore. And we had that together, e nós tivemos aquilo juntos, nós usufruímos aquilo juntos, aproveitamos, passamos aquele tempo juntos. Even though we were in someone's backyard. Né? Muito embora, a expressão even though, embora ou muito embora, nós estivéssemos no backyard, no quintal, in someone's backyard. Então, no quintal de alguém, que someone, alguém, o apóstrofo possessivo, backyard se referindo ao quintal. Então, muito embora nós estivéssemos no quintal de alguém. At one point, do you remember? Em um ponto, em algum momento, ali se referindo a um ponto na linha do tempo ali, que está acontecendo, então realmente em algum ponto, em algum momento, você se lembra? You made me move over a little so I would be in the moonlight. Você me fez mover um pouco, então aqui made no passado do verbo to make, então você me fez mover, move over, porque move over, over significa acima, né? Então como se ela tivesse realmente se movendo um pouco para cima ali. Provavelmente eles estavam deitados ali no quintal e ela se moveu um pouquinho para cima, então por isso move over. So I would be in the moonlight. Aqui o apóstrofo D se refere ao would. Então eu estaria, would be, estaria in the moonlight, sob o luar. Moonlight, luz da lua, o luar. It makes your skin glow, you said. Faz a sua pele brilhar, faz com que a sua pele brilhe. O verbo to glow, brilhar. You said, você disse. And I felt like that. E eu realmente senti isso. Felt like, sentir como se algo estivesse acontecendo, essa expressão aqui. Ela sentiu como se aquilo realmente estivesse acontecendo. Glowing, brilhando. Because you were watching me. Porque você estava me assistindo, realmente o verbo como watch, TV, assistir TV, você estava olhando para mim, me assistindo nesse sentido de dando atenção, olhando para a pessoa diretamente focado ali. Along with the moon, né? junto com a lua. Does she realize that right now she's lit? Né? Ela se dá conta, o verbo realize, dar-se conta, ela se dá conta que right now, agora mesmo, neste momento, she's lit, que ela está acesa, o verbo to lit, como lit a candle, acender uma vela, no sentido de você estar aceso ou iluminado, pode-se dizer assim,
como uma metáfora aqui. Então, acesa by the warm orange spreading from the horizon. Então, warm é morno, um pouquinho quente ali, mais um sentido de um morno. Spreading vem do verbo to spread, sentido de espalhar, então distribuir. Então, você está se referindo aqui realmente à luz que vem do horizonte se espalhando, the orange spreading, o espalhamento alaranjado do horizonte. E ali foi utilizado o warm. Voltamos aqui. Lit by the warm. Então, ela está acesa, no sentido de estar iluminada, pelo espalhamento morno, alaranjado do horizonte. Se referindo ali à luz do sol, provavelmente no período do pôr do sol. E aqui ele continua. As not quite day becomes not quite night. Quite, nós já vimos que pode significar muito para intensificar algo. Então, quando você coloca um not quite, você tira a intensidade, você dá a ideia oposta. Só quite intensifica, not quite diminui a intensidade. Então, se você só fala day se refere ao dia, o que seria um not quite day? Pode ser traduzido como um não exatamente um dia. Então aqui como se não exatamente dia, becomes, se torna, verbo to become, tornar-se, não exatamente noite. Realmente está ali no pôr do sol, entre o dia todo iluminado e a noite toda escura, 100% na luz do luar. Então, o não exatamente dia virando, se tornando não exatamente noite. I lean over and become that shadow. Eu me inclino, então aqui o over, no sentido de como se realmente estivesse sobre algo, me inclinando sobre. Então aqui o lean realmente se refere mais a inclinar e não necessariamente a encostar-se. And become that shadow. E me torno aquela sombra. A palavra shadow significa sombra. I kiss her once. Eu a beijo uma vez. Then we drift into each other. Que no sentido de flutuar. Drift também é usado como estar à deriva. Realmente ele é como se você estivesse deixando-se levar pela situação, como um navio à deriva mesmo. Não tem o controle, só se deixa aí. Então você está ali se flutuando à deriva, um ao outro, né? Each other, então cada um no outro ali, os dois se deixando levar pelo momento. Close our eyes, né? Fechamos os nossos olhos. Drift into sleep, né? Flutuamos ali, nos deixamos levar à deriva até o sono, sleep de dormir, até dormirmos, até chegarmos ali, atingimos o sono. And as we drift into sleep, e ao passo que nós nos deixamos levar até o sono, I feel something I've never felt before. Eu sinto algo, alguma coisa que eu, aqui o apóstrofo V do sentido have, eu nunca senti antes, have felt, então eu nunca tinha sentido antes. A closeness that isn't merely physical. Então, closeness, close pode significar próximo, também pode significar closed, como no sentido de fechado, mas aqui só close, próximo, colocamos um ness, fazemos ele se tornar um substantivo, seria uma proximidade, então. Então ele está sentindo ali uma proximidade que não é meramente, merely realmente é tradução para meramente, física. A connection that defies the fact that we've only just met. Uma conexão que desafia o fato de que nós somente acabamos de nos conhecer. Então aqui,
only just é acabar de, somente acabar de, né? Acabamos realmente de fazer algo. O met, passado do verbo to meet, né? Nós apenas acabamos de nos conhecer, nós nos conhecemos exatamente nesse momento, agora há pouco. No meet pode significar encontrar, mas quando falamos de relações interpessoais, você pode ser usado como realmente o conhecer ali, como nós utilizamos a expressão nice to meet you, prazer em conhecê-lo, mas o meet também pode entrar em outras situações, como reunir-se, no caso de meeting, o substantivo com ing no final, é usado para reunião. Então, quando você fala I have a meeting, eu tenho uma reunião, então eu vou encontrar com as pessoas, I will meet the people, né, para ter a reunião. Mas aqui no sentido de conhecer mesmo, como o nice to meet you. A sensation that can only come from the most euphoric of feelings, belonging. Uma sensação que somente pode vir dos mais eufóricos sentimentos, né? Realmente eufórico aqui, muito parecido com o português, só com PH, muda um pouquinho no inglês, mas most euphoric, né? Os mais, né? Quando nós temos more significa somente mais no comparativo, the most seria o mais ou os mais, aqui como feeling está no plural, então vem dos mais eufóricos dos sentimentos. No caso aqui, somente usada a palavra belonging, que no inglês o verbo to belong significa pertencer. Belonging, o ato de pertencer, ou pode ser para algo ou alguém. Nesse caso aqui, realmente como a expressão é usada no inglês, eles dizem sempre belong with somebody. Então, seria, se traduzimos ao pé da letra, pertencer com alguém, né? Soa meio esquisito, mas é como eles dizem ali que você se sente realmente ligado àquela pessoa, como se você pertencesse a ela, de tão conectado que vocês estão. É usado para relações realmente de casal, romântica, afetiva, nesse sentido. Então, quando você diz I belong with you, significa que eu, assim, traduzindo assim, pela letra eu pertenço a você, mas é que eu me sinto ali conectado a você, no sentido de que eu realmente me dedico a você, todo o meu sentimento. E o belong seria o substantivo que sumariza essa ideia, né, esse sentimento em um substantivo, se referindo ao sentimento. What is it about the moment you fall in love? Que temos novamente uma expressão que não poderíamos traduzir ao pé da letra. As palavras aqui, what is it about, né, o que é sobre o momento que você fall in love, é usado para se apaixonar, no sentido de fall, de cair, mas cair no amor, se apaixonar. Porém aqui, essa expressão no começo, ela é melhor traduzida como algo como esse what is it about, né? O que tem de especial, qual que é o segredo, né? O que tem de diferente ali no momento em que você se apaixona. How can such a small measure of time contain such enormity? Como pode such, né, uma tão pequena medida de tempo, measure, a palavra significa medida, como então pode uma medida de tempo tão pequena conter tamanha aqui enormidade, realmente no sentido de um grande conteúdo, algo que vem de enorme, bastante, né, bastante tempo, algo denso no sentido de tempo relacionado ao sentimento. I suddenly realize why people believe in déjà vu. Eu, de repente, repentinamente, me dou conta do porquê as pessoas acreditam em déjà vu. Why people believe they've lived past lives. Porque as pessoas acreditam
que elas viveram vidas passadas, que have lived, que é o passado do verbo to live, lived, com o auxiliar have. Então, viveram, tivessem vivido. Past lives, past realmente usado para passado, no sentido de verbos no passado, e vidas passadas, lives aqui, vem do verbo to live, substantivo live, ou no plural, lives, vidas. Because there is no way the years I've spent on this earth could possibly encapsulate what I'm feeling. Porque não há como, não tem forma, não tem jeito nenhum de que os anos que eu passei nessa terra, então o verbo to spend é usado para passar, no sentido de tempo. Pode ser usado também para gastar no sentido de dinheiro. Então você pode falar spend time ou spend money. Spend money é gastar dinheiro. Spend time é passar, também no sentido de gastar, mas não no sentido de perder, mas realmente de usar, passar aquele tempo, utilizar o tempo. E o spent é o passado dele, have spent. Então eu tivesse passado, que eu passei nessa terra, pudesse possivelmente, possibly, ely ali o advérbio, possivelmente encapsular o que eu estou sentindo, no sentido de que pudesse manter dentro de si ali, conter tudo aquilo. The moment you fall in love, no momento que você se apaixona, feels like it has centuries behind it, generations, né? Parece que feels no sentido de que você sente, como se você sentisse, tivesse a percepção, né? Você vê, você sente que como se ele tivesse séculos por detrás de si, behind, né? Atrás, centuries para séculos, gerações, generations. All of them rearranging themselves so that this precise, remarkable intersection, todos eles rearranjando-se, né, a si mesmos, themselves. Quando você fala myself, seria eu mesmo. Themselves vem do they, que significa eles. Então, eles ali rearranjando-se a si mesmos para que that this precise, esse preciso e remarkable, notável, essa precisa e notável intersecção could happen, pudesse acontecer. Como se tudo ali no universo conspirasse para que eles chegassem juntos a essa intersecção, que eles se encontrassem, o casal, os dois, finalmente se intersectam num ponto ali e se encontram e acontece o fall in love ali, que ele usa o se apaixonar. In your heart, in your bones, no seu coração, nos seus ossos, no matter how silly you know it is, não importa, matter, no sentido de importar, então não importa quão silly, bobo, né? Talvez estúpido em alguns momentos pode ser traduzido, mas aqui mais no sentido de bobo, de infantil, não realmente estúpido, ridículo, né? Então, não importa quão bobo você saiba que seja, né? Você saiba que isso é, you feel that everything has been leading to this. Você sente, você sabe, tem a percepção de que tudo has been leading, né? Tem leading. Aqui o verbo to lead pode significar guiar, mas também pode significar levar. Então, como no sentido de que tudo estivesse levando a isso. Realmente, todas as energias do universo ali conspirando para que isso acontecesse. Por mais bobo que isso possa parecer. Aqui que está traduzido. All the secret arrows were pointing here. Todas as setas secretas estivessem apontando para cá. Arrow pode ser também traduzido como flecha,
Quando você tem arco e flecha, você fala bow and arrow. Bow, B-O-W, arrow, usado para flecha, mas também pode ser usado para setas, no sentido de sinais, placas de trânsito, setas mesmo que fazem a conexão em fluxogramas, or pointing here, estivessem apontando para cá. The universe and time itself have crafted this long ago. Então, o universo e o tempo, ele mesmo, por si só, esse itself aqui pode ser traduzido, have crafted this long ago. Verbo to craft no sentido de fabricar. Então, como se o universo e o tempo, né, por si só, tivesse fabricado, tivesse já feito isso, estruturado tudo isso, um long ago. Então, long aqui no sentido de longo, mas falando no tempo. Então, ago, atrás. Então, um tempo longo lá atrás, muito, muito atrás no passado, há muito tempo. And you are just now realizing. E você está somente agora se dando conta. You are just now arriving at the place. Você está somente agora. Verbo to arrive, chegar, está chegando ao lugar. You're always meant to be. Mais uma expressão, ao lugar que você, esse to be meant to be, né? Always aqui no meio significa sempre, mas to be meant to be é algo que você tinha que ser, deveria ser, né? Tinha de ser. Então, essa frase aqui seria: você está somente agora chegando ao lugar ao qual você sempre tinha de estar, nesse caso, né? O verbo to be pode ser estar. Então, como estamos falando de lugar, estar em um lugar, somente agora você está chegando naquele lugar que você sempre deveria estar, tinha de estar. Algo realmente relacionado ao propósito, quando você fala meant to be, não tinha de ser, tinha que acontecer, não importa que eu tivesse a vontade contrária, isso é o que tinha de acontecer. We awake an hour later to the sound of her phone. Nós acordamos 1 hora mais tarde ao som do telefone dela. I keep my eyes closed. Eu mantenho, verbo to keep, manter, mantenho meus olhos fechados. Hear her groan. Ouço o murmúrio dela. Essa palavra groan pode significar gemido ou murmúrio, dependendo da situação ali, aquela meio que murmurando, acordando ali com uns sons não tão claros assim, as palavras não tão claras de se observar, mas traduzido como um murmúrio nessa situação. Hear her tell her mother she'll be home soon. Então, ouço ela dizer para a mãe dela, para sua mãe, que ela estará em casa em breve. The water has gone deep black. A água aqui se tornou, ela ficou, né, to be gone nesse caso, deep black. Deep é usado para cores no sentido de escuro. Então, um deep blue, por exemplo, é um azul escuro, usado como sentido de um azul marinho, né, bem escuro mesmo. O deep black aqui está realmente enfatizando que ficou realmente um preto, uma cor preta escura, bem escura mesmo, esse deep aí. And the sky has gone ink blue. E o céu se tornou, ficou da cor ink blue. Blue é azul, ink é usado para tinta. Então aqui se refere a também um azul escuro, fazendo assim essa associação da tinta azul. A tinta que nós temos numa caneta esferográfica, por exemplo, aquela cor de tinta é um azul escuro, próximo ali de um azul marinho, porém aqui, como ele já utilizou a palavra deep para o black, ele não repete aqui o deep blue, ele usa o ink blue, então usando uma cor específica daquela tinta da caneta azul para se referir ao azul que o céu se tornou nesse momento. The chill in the air presses harder against us.
chill aqui significa arrepio, o calafrio. Então aquele arrepio, calafrio no ar, porque a temperatura caiu. Presses harder, então ele pressiona, né? Ele realmente dá aquele aperto mais forte. Então ele intensifica e faz com que nós sentimos mais ele. Então press hard against someone seria realmente aquele pressionar alguém no sentido de fazer com que aquela pessoa sinta realmente aquilo. Então faz com que nós realmente sentimos aquilo. As we pick up the blanket, no momento então que nós pegamos o cobertor, o blanket, o cobertor. Provide a new set of footprints. Providenciando, proporcionando, fazendo ali acontecer, surgir um novo set, conjunto, né, um novo conjunto de pegadas, né, footprints. Então, a ideia é que eles precisavam se levantar e buscar um cobertor para se cobrir. Então, fazendo com que ali aparecesse mais um conjunto de pegadas na areia. She navigates, I drive. Ela navega e eu dirijo. Aqui o navega, ele é utilizado no sentido da pessoa que dá as direções, vai dando as coordenadas. É utilizado bastante com o GPS, então você usa o verbo navigate, GPS, então navegar no GPS. Realmente é a pessoa que está ali olhando no GPS, pode ser olhando no mapa escrito mesmo, impresso ali, navigate, pode usar também. Simplesmente, né, ou simplesmente a pessoa que dá as suas coordenadas ali, a direção, vai por aqui, vira ali, e você pode utilizar essa palavra de navigate, seria o copiloto ali do carro, ou copiloto ali dela. I drive, então, eu dirijo. She talks, I listen, né, ela fala e eu escuto. We sing some more, então nós cantamos, né, um pouco mais. Then she leans into my shoulder. Então, ela se inclina, encosta e repousa ali sobre o meu ombro. And I let her stay there and sleep for a little longer. E eu a deixo, let her stay there, ficar ali, permanecer ali nessa posição e dormir por um pouquinho mais. Aqui longer, novamente no sentido de tempo, por um tempo mais longo. Dream for a little longer, sonhar por mais um pouco de tempo. I am trying not to think of what will happen next. Eu estou tentando não pensar no que irá acontecer, né, a seguir. I am trying not to think of endings. Eu estou tentando não pensar em finais. I never get to see people while they are asleep. Eu nunca tenho a possibilidade, eu nunca consigo ver pessoas enquanto elas estão adormecidas. Asleep, aqui adormecidos, e aqui nessa expressão get to see, get to do, whatever, né, qualquer coisa que seja um verbo ali, é você ter a possibilidade de fazer aquilo, ter a possibilidade de ver pessoas enquanto elas estão dormindo, essa é a expressão que aparece aqui. Not like this, né? Não como isso, como essa situação. She is the opposite of when I first met her. Ela é o oposto de quando eu primeiramente conheci, quando eu conheci pela primeira vez, quando eu a encontrei pela primeira vez. Her vulnerability is open. A vulnerabilidade dela está aberta, but she's safe within it. Mas ela está segura dentro disso, dentro de si, dentro dos seus sentimentos ali. I watch the rise and fall of her. Eu assisto. Aqui o rise ele pode ser usado como ascensão, ele pode ser usado como subir,
mas nesse sentido aqui, quando você fala rise and fall, seria a ascensão e queda, o subir e descer, né? Aquele sobe e desce, as mudanças dela. The stir and rest of her. O agitar, stir aqui, pode ser usado até em conceito de cozinhar, quando você precisa mexer algo, você usa o stir ali. Né? Então aqui seria o agitar, no sentido de agitação mesmo, pensamento, sentimento. And rest of her, e o repousar, né? No sentido de descansar, realmente repousar. Agita e repousa. I only wake her when I need her to tell me where to go. Então eu somente acordo quando eu preciso que ela me diga aonde ir. Aqui realmente se referindo àquele navigate que a gente viu ali atrás, realmente se referindo ao termo de dar as direções, a coordenada para onde ir. The last 10 minutes, os últimos 10 minutos, she talks about what we are going to do tomorrow. Ela fala sobre o que nós iremos fazer amanhã. I find it hard to respond. Eu acho difícil responder. Even if we can't do this, I'll see you at lunch? She asked. Mesmo se nós não pudermos fazer isso, eu vou ver você no almoço? Ela pergunta. I nod. Eu balanço a cabeça. Confirmo. And maybe we can do something after school? E talvez nós possamos fazer algo depois da escola? I think so. Eu acho que sim. I mean, I'm not sure what else is going on, né? Quer dizer, eu não sei, não tenho certeza o que mais, né? What else is going on, que está acontecendo, né? My mind isn't really there right now. A minha mente não está realmente lá, agora, neste momento. This makes sense to her. Isso faz sentido para ela. Então, to make sense, fazer sentido. Fair enough. Fair enough, a expressão usada para justo. Né? Enough sozinho significa suficiente. Fair sozinho significa justo quando você usa ele junto com um substantivo. Então, fair things, uma coisa justa. Né? Quando você só usa a expressão fair enough, é como realmente só a expressão justo. Quando alguém fala uma coisa, você realmente fala justo, somente como se você entendesse que aquilo realmente, ok, faz sentido, né? Só justo, fair enough aqui no inglês. Tomorrow is tomorrow. Amanhã é amanhã. Let's end today on a nice note. Vamos terminar hoje numa nice note aqui, é usado para se referir a talvez um recado, uma forma ali para você realmente finalizar. Quando você está escrevendo algo, talvez um texto, uma história, né? Seja lá o que for, note é uma palavra para uma nota, uma observação, né? Um comentário. Nice seria usado para bom, no sentido de legal, no sentido de algo realmente interessante, algo bacana. Então, um nice note pode ser como se fosse quando você escreve algo, talvez uma carta de amor ali, você coloca um PS, alguma coisa, né, o postscriptum ali. Então, pode ser esse o nice note que aqui que ela está se referindo. Once we get to town, uma vez que nós chegamos na cidade, I can access the directions to her house without having to ask her. Eu consigo acessar as direções, né, as coordenadas para o endereço, para a casa dela, without having to ask her, sem precisar, sem ter de perguntar para ela. But I want to get lost. Mas eu quero me perder. To get lost, perder-se, quero me perder. Anyway, de qualquer forma. To prolong this, to escape this. Para prolongar isso, né? Para
escapar escapar dessa situação de realmente ter que se despedir e tudo acabar. Here we are, né? Aqui estamos. Rayano says as we approach her driveway. A Rayano diz no momento em que nós nos aproximamos do driveway, é usado para a entrada da garagem. Way é o caminho, drive, dirigir, porém juntos formam o driveway, que seria aquela entrada da garagem. Eu pensando na estrutura das casas nos Estados Unidos, eles têm uma garagem que é um pouco recuada, uma grama, talvez um jardim ali na frente da casa, e a garagem mais recuada, e tem aquele caminho, às vezes de pedra, né, ou um cimento ali, que dá certinho a rota que vai guiar o carro para entrar no trecho da casa e chegar mais ao fundo ali na garagem, é o driveway. I pull the car over. Eu estaciono o carro. Aqui ele é um phrasal verb, pull over. E aí quando você usa o car, ou qualquer que seja o meio de transporte que você está utilizando, coloca ele no meio aqui. Então você fala pull the car over. Eu estaciono o carro. Toda essa expressão aqui. I unlock the doors. Eu destravo as portas. To lock, travar. O un é a negação, então destravar aqui. She leans over and kisses me. Ela debruça-se e me beija. Aqui o leans realmente sentido de inclinar, debruçar-se ali. Over porque ela tem como se fosse uma posição um pouco mais por cima, debruçando-se, inclinando-se sobre ele para beijá-lo. My senses are alive with the taste of her. Os meus sentidos estão vivos com o sabor dela. The smell of her. O cheiro dela. The feel of her. O sentimento dela. The sound of her breathing. O som do respirar dela. The sight of her as she pulls her body away from mine. A visão dela no momento em que ela afasta o seu corpo do meu. Então aqui sight, usado para visão. Pull é o verbo no sentido de empurrar. Pull away seria como você empurra, afastando-se. Mas aqui não no sentido realmente de empurrar, de fazer a outra pessoa afastar-se, assim, mas no sentido de que como ela se debruçou, ela precisou provavelmente se apoiar, e aí ela realmente apoia sua mão, no passo que ela se levanta e se afasta para sair do carro, então utiliza esse pull away, né, esse phrasal verb pull e o away. Então nós colocamos daí o her body no meio, pull her body away, então ela afasta, empurra, afastando o corpo dela from mine, do meu. That's the nice note. Então essa é aquele comentário, né? Observação, aquela nota boa, aquela nota legal. She says, ela diz, and before I can say anything else, e antes que eu possa dizer qualquer outra coisa a mais, esse else, she's out the door and gone. Então ela está out the door. Out realmente no sentido de fora. Então ela está para fora da porta. Ela saiu, já saiu do carro. And gone, to be gone, quando você usa o verbo go, significa somente ir, utilizado essa she is out of the door, and she is, aqui não repetido, está omitido, she is gone, então is gone, da expressão to be gone, significa realmente que já se foi, ela já foi. I don't get a chance to say goodbye. Eu não tenho nem a chance de dizer um tchau, de me despedir. Bom, e é isso aí. Para a aula de hoje nós paramos por aqui.
Qualquer dúvida, estarei disponível na plataforma do Otalking, é só entrar em contato. Muito obrigado novamente, um bom estudo e até a próxima!